Olá! Sabe aquela sensação de ansiedade que parece que não vai embora? E se a raiz dela estiver num lugar que a gente raramente olha? A nossa própria necessidade de ter tudo sob controle. É sobre essa conexão, no mínimo surpreendente, que a gente vai conversar hoje. A gente começa, então, com essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E se essa busca sem fim, por segurança, por ter certeza de tudo, for exatamente o que está causando ansiedade? É uma ideia que vira o jogo, né? E é o ponto central do material que a gente traz hoje. Ok, para a gente entender isso melhor, vamos entrar no que a fonte que estamos analisando chama de o dilema do controle. A ideia aqui é que essa relação entre querer controlar e sentir ansiedade não é por acaso não, é uma coisa direta, sabe? Uma é a causa da outra. E a tese principal é essa, bem direta ao ponto. A tentativa de controlar tudo é a raiz da ansiedade. Ou seja, segundo essa visão, o problema não é o mundo ser caótico. O problema é o nosso esforço, que nunca para tentar colocar ordem nesse caos. Tá, mas como isso funciona na prática? É aí que a gente entra na próxima parte. A ilusão e seu preço. Agora a gente vai mergulhar nos detalhes para entender por que essa busca pelo controle total acaba, ironicamente, nos levando para mais longe da paz que tanto se busca. Então, o ponto nevrálgico do problema é o que se chama de ilusão do controle. O que é isso? É aquela crença de que se a gente se esforçar muito, mas muito mesmo, a gente consegue prever todas as variáveis e garantir que as coisas aconteçam do nosso jeito. É quase como acreditar que a vida pode seguir um roteiro escrito por nós, sem nenhum desvio. E claro, viver nessa ilusão tem um preço, e um preço alto. O material que a gente se baseia aponta para 3 consequências diretas: ansiedade, tensão e, olha só, culpa. É a culpa de não conseguir dar conta de algo que, na verdade, nunca esteve sob nosso controle para começo de conversa. É uma armadilha. E o que alimenta essa roda viva toda? Geralmente é uma regra interna, aquela vozinha na cabeça que diz: eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Isso vira uma lei. E quando essa é a regra do jogo, qualquer coisinha que sai do previsto, qualquer incerteza, vira uma ameaça gigantesca. Daí o corpo e a mente ficam ligados no 220 o tempo todo. Certo, então como é que se quebra esse ciclo? A resposta, segundo essa linha de pensamento, é surpreendente. A gente entra agora na parte da libertação na fragilidade. E o nome já diz tudo, né? O caminho proposto vai na contramão do que a gente imagina. Não é sobre ter mais força. Pois é, o caminho para o alívio não passa por ter mais força, e sim por ter mais honestidade. A solução não é tentar controlar com mais garra ou ser mais forte. É o contrário. É admitir as próprias limitações. É uma virada de chave completa no jeito de pensar. E a frase que destrava tudo é essa aqui: sozinho eu não consigo. Parece simples, né? Mas essa admissão é apontada como o ponto da virada, o momento da libertação. É um ato de honestidade que vai lá e quebra aquela regra do eu tenho que dar conta de tudo. E só de fazer isso, a pressão já começa a diminuir. O ponto crucial é esse, admitir a própria fragilidade. É o que permite que a tensão vá embora. Quando a gente abandona essa armadura, sabe, essa necessidade de parecer forte o tempo todo, o corpo e a mente finalmente têm permissão para relaxar. A paz, então, não viria do controle, mas sim da entrega. E essa palavra entrega leva a gente direto para a parte final da nossa análise de hoje. A gente vai falar sobre a troca, controle por confiança. Vamos entender como essa mudança de mentalidade é apresentada como a solução, o caminho para sair daquele ciclo. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o controle absoluto. A base dele, só o esforço pessoal. A reação, medo de qualquer incerteza. E o resultado, tensão constante. Agora, do outro lado, tem a confiança guiada. A base aqui é diferente. É agir, mas com entrega. A reação é aceitar as variáveis da vida e o resultado é a possibilidade da paz. A troca é basicamente essa: sair de um sistema baseado no medo para um sistema baseado na confiança. E aqui tem um ponto muito, mas muito importante para deixar claro. Isso não é sobre ser passivo. Não é sobre sentar e não fazer nada. De jeito nenhum. É sobre agir, sim, mas sem carregar aquele peso gigantesco nas costas, sabe? Aquele fardo de achar que o resultado final depende 100% da gente. Então, para a gente fechar o raciocínio, o caminho proposto pode ser resumido em 4 passos. Primeiro passo: reconhecer que o controle total é uma ilusão. Segundo, admitir as próprias limitações sem culpa.
Terceiro, deslocar a base da confiança. Sair do eu para uma força maior, o que quer que isso signifique para cada pessoa. E, finalmente, o quarto passo, agir com uma entrega consciente em vez de agir movido pelo medo. E para a gente finalizar, fica essa pergunta que eu acho que amarra tudo que a gente conversou. O que significaria, na prática, no dia a dia, trocar o medo pela entrega? A resposta não é fácil, claro, mas talvez só de deixar essa pergunta ressoando na mente já seja o primeiro passo para encontrar um novo jeito de viver com mais paz. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.